Introdução. Nesse trabalho será dito sobre conversões numéricas, tudo sobre conversões binárias, octadecimal, decimal, hexadecimal e base 13. Primeiro começamos com a conversão decimal para binário, onde temos o 300 na base 10, que fazemos 300 dividido por 2, que daria 150, depois dividimos por 2 novamente, que daria 75, novamente por 2, que daria 37, novamente por 2, que daria 18, por 2, que daria 9, por 2, que daria 4, por 2, que daria 2, por 2, que daria 1, e depois por 2, que daí ficaria 0, mas a gente não colocaria. Então, indo de trás para frente, seria 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Botei um 0 a mais. Aí ficaria 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 na base 2. Aí depois temos a conversão binária para decimal, onde pegaremos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 na base 2, que faríamos ele contando as casas, onde ele ficaria elevado, cada parte numérica. Aí nós pegaríamos 1 vezes 2 elevado a 8, que ele está na oitava casa, mais 0 vezes 2 elevado a 7, mais 0 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, 1 vezes 2 elevado a 2, 0 vezes 2 elevado a 1 e 0 vezes 2 elevado a 0. Nós constaríamos os números que são vezes 0 e ficaríamos com 1 vezes 2 elevado a 8, mais 1 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2. Isso seria 300, que ficaria 300 na base 10. Minha vez agora, né? É. Conversão de hexadecimal para decimal. Na conversão de hexadecimal para decimal, a gente vai seguir o mesmo princípio apresentado do sistema binário. Então, ele se multiplica a cada dígito pela potência de 16, relativa à posição, e soma o resultado daí. Daí, no exemplo que a gente vê abaixo ali, que é a conversão do número de 12C na base 16 para decimal. Então, basicamente, a gente vai fazer primeiro o do 12C, vai fazer a potência de cada um, nós vamos fazer a equação ali de baixo, e vai resultar 300 na base 10 daí. Pode passar o slide. Na conversão de decimal para hexadecimal. Para a gente converter o número decimal em hexadecimal, tem que ser realizada a divisão sucessivamente de 16, que seria a base do sistema de hexadecimal, que é semelhante à conversão de decimal para binário. Daí, no exemplo que a gente vê abaixo, a gente vai converter o número 438 em decimal, que daí nós vamos dividir ele por 16, vai dar 27, e aí vai ter os restos, que seria 1, 11 e 6. Aí ficaria 1 na B, que seria o 11, e o 6 na base 16. 1B6 na base 16. Agora, na conversão de binário para hexadecimal, que para a gente converter o número binário para hexadecimal, a gente tem que separar os números binários da direita para a esquerda. Ou seja, o número binário ali é 0, 0, 11, 0, 10. Então, a gente vai separar da direita para a esquerda. 0, 1, 0, 1 seria A, que é 10, basicamente. Basicamente não, seria o 10, mas é A. Daí depois tem o 1000, o 1000 invertido, que seria 1. Daí ficaria 1A na base 16. Pode passar. Agora, na conversão de hexadecimal para binário. Para a gente converter um número hexadecimal para binário, a gente tem que observar na tabela que corresponde abaixo, que cada dígito hexadecimal corresponde a 4 dígitos binários. Dessa forma, basta só a gente unir as formas e juntar os números binários, né? A gente vai ver ali no número faca, que seria o número, que o F seria 1, 1, 1, 1, aí o A seria 10, 10, o C 1100 e o A 10, 10. Nós juntaria todos esses números e seria o binário. Agora, na conversão de decimal para octal, a gente vai realizar a divisão sucessiva por 8, que seria a base do sistema octal, semelhante às conversões apresentadas para o sistema binário e decimal. Aí no exemplo abaixo, a gente vai converter o número 246, nós vamos dividir por 8 para dar 27, e aí o resto seria 6, 6 e 3. Aí nós pegaria esse resto de trás para frente também, e botaria lá ficaria 366 na base 8. Então, conversão de octal para decimal. Da mesma forma que é de binário para decimal, aqui a gente vai pegar, então, como o 123 na base 8
e converter para a base 10. Pegando 123 aqui, potencializando ele com cada casinha, então 0, 1, 2, fazendo a multiplicação, então pegamos aqui o primeiro valor, 1 vezes 8 na base 2, mais 2 vezes 8 na base 1, mais 3 vezes 8 na base 0. Fazendo o resultado disso aqui seria tudo 83 na base 10. Passar. Então, aqui a conversão de octal para... Essa aqui é mais diferente, porque existe uma certa relação entre todas as bases, que é a base binária. Então, para converter da base octal para hexadecimal, a gente primeiro tem que converter esse número 1057 da base 8 para a base binária. Então, pegaria o 7 e converteria para binário, 5 para binário, 0 para binário e 1 para binário também, que resulta em 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então, pegando esses valores, pegando de 4 em 4 bits, né? Então, pegaria ali os 4 primeiros bits, 1, 1, 1, 1, 1, que é F, 0, 1, 0, 0, que é 2, e 0, 1, 0, 0, que é 2 também, que resultaria em 2, 2F na base 16. Conversão de hexa para octal, mesma forma, então tem que converter o hexa para binário e de binário para octal. Então, pegando como exemplo 1 F4, converteria para esse número de baixo, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, e convertendo para octal seria 0,764 na base octal. Então, aqui a base 13. Base 13, como todas as outras, ela tem o mesmo sentido. Então, a única diferença é que ela tem 13 símbolos, né? Diferente da base 16. Ela tem 3 a menos que a base 16. Então, fazendo ali a conversão de 16B na base 13 para 102, para a base 16, a gente teria que multiplicar 13 por 2, que é a posição, né, em que 1 está, mais 6 vezes 13 na 1, mais 11 vezes 13 na 0, que resultaria em 258. Aqui eu converti para binário, mas não teria necessidade, porque passado esse 258 para a base 16, né, esse 258 na base 10, poderia fazer direto, mas aqui só para mostrar que qualquer número pode ser convertido em binário. Então, o resultado desse binário aqui é 102 na base 16. E era isso. Aí.